Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa série especial SAE Smart Tracks. Meu nome é Thiago Negretti e eu sou o mentor de tecnologia e inovação para a transformação digital da SAE Brasil. Hoje eu estou aqui novamente como host dessa trilha do conhecimento, que demos o nome de série Indústria Inteligente. Essa série foi dividida em 3 episódios. O primeiro foi ocorrido em dezembro, onde nós falamos sobre a fantástica fábrica inteligente. O segundo episódio aconteceu no dia 19 de janeiro desse ano e nós abordamos como criar um ambiente fabril e seguro e mais eficaz pós-pandemia. E hoje, o nosso terceiro episódio, fechamos a série discutindo como melhorar a eficiência logística no cenário atual. Eu vou explicar para vocês rapidamente a dinâmica do nosso evento. Após a minha introdução, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes da T-Systems do Brasil. Né? Vou falar aqui o mini currículo deles e vocês vão poder, durante a apresentação, fazer as suas perguntas através do botão de Q&As que vocês encontram aí na plataforma do Zoom que a gente está usando e a gente vai fazendo as perguntas durante a apresentação e também, ao final da apresentação, a gente pode fazer um pequeno debate. Então, não deixem de assistir os nossos outros episódios que já estão disponíveis no canal da SAE Brasil, no YouTube. Tem aí o QR Code para vocês poderem acessar e acompanhar toda a nossa série. Vocês podem maratonar lá. Agora vou apresentar para vocês os nossos palestrantes. Primeiro, vamos lá. O Luiz Gustavo Gerardi, ele é gestor de produtos e serviços lá na T-Systems. Ele é graduado em Engenharia da Computação pela Federal de São Carlos. Possui mais de 20 anos de experiência em TI, atuando principalmente no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas para as áreas de produção e logística. Atualmente, ele lidera as equipes de produtos e serviços para o segmento de Supply Chain Management, dentro da área de Digital Solutions da T-Systems. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Também temos Thiago. aqui, bom dia, o Alex Milanello Stella, também está aqui com a gente novamente, estava no último episódio. Ele é gestor de produtos fiscais lá no T-Systems, tem 20 anos de carreira e grande experiência na área de TI, possui uma forte atuação em sistemas financeiros, controlling, fiscal, recursos humanos e logística. Atualmente ele está liderando a equipe multidisciplinar para a entrega de sistemas e produtos fiscais e também na gestão do portfólio dentro da área de Digital Solutions lá na T-Systems. Acredita na capacidade de desenvolvimento do ser humano na busca em conjunto pela melhor solução para um projeto ou desafio, partilhando conhecimento e conquista, proporcionando com isto uma boa ferramenta na geração de inovação e de transformação digital. Muito bom dia, seja bem-vindo novamente, Alex. Ô, Thiago, estamos aí. Legal. E hoje temos aqui também com a gente, pela primeira vez, né, o Jonatas Cruz Pereira. Ele é engenheiro sênior lá na T-Systems, possui a sua carreira desenvolvida nas áreas de projetos, automação da captura de dados, automação de sistemas de energia e tecnologia da informação. O Jonatas é graduado em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e MBA em arquitetura de soluções. Já atuou em projetos de diversos setores como energia, telecom, logística, saúde e o mercado automotivo, com experiência na liderança técnica de projetos e um vasto conhecimento em sistemas de RFID, IoT e automação, focado na entrega de resultados e na performance de times envolvidos. Muito bom dia, Jonatas. Seja bem-vindo ao nosso Smart Track. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. E o Miguel que está com a gente aqui desde o primeiro episódio. Seja bem-vindo, Miguel. Bom dia. Ele é PU Sales Digital lá na T-Systems, possui mais de 16 anos de experiência na área de TI e telecom e empresas de médio e grande porte nas áreas de engenharia administrativo, comercial e marketing, fornecendo informações e suporte para as diretorias de billing, cobrança, garantia de receita, fraude, faturamento, novos produtos, serviços a clientes corporativos e engenharia de redes de telecom. Nas 4 empresas em que atuou, HP Enterprise, Vivo, Pão de Açúcar e Telefônica, exerceu diferentes papéis como arquiteto de solução, consultor de redes, gerente de projetos e analista sênior. Para cada função foram desenvolvidas atividades específicas, como desenvolvimento de novas soluções para IoT e Cloud, ampliação de core de dados, plataforma PCRF, projetos de ampliação de capacidade e desenvolvimento de novos produtos e serviços junto ao marketing, relacionando com clientes internos, externos e projetos internacionais. Miguel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Estamos aqui Thiago. com o nosso time de peso da T-Systems do Brasil.
nesse Smart Track SA Brasil, um evento patrocinado pela T-Systems. Já agradeço aqui de antemão a participação de todos vocês, trazendo todo esse know-how para o nosso público aqui da SA Brasil. Bom, para não me alongar muito e passar a palavra para o Alex, resumidamente, a gente vai falar hoje sobre como melhorar a eficiência logística no cenário atual, né? Então, com a pandemia, problemas que já eram comuns em muitos processos logísticos se mostraram mais graves, como controles manuais, ausência de rastreabilidade eficaz, erros nos atendimentos e demandas, falta de visibilidade do status de atendimento de pedidos, entre outros. Além disso, novos processos de prevenção e cuidados precisaram ser implementados para garantir a saúde dos colaboradores, como os relacionados à logística sem contato, gerando impactos negativos na produtividade. Nesse cenário, a adoção de tecnologias que forneçam dados precisos e em tempo real passou a ser imprescindível para o sucesso das empresas. Aquelas que resistiram à transformação digital estão tendo mais perdas, por não terem dados suficientes para monitorar e ajustar todo o processo. Então, hoje, o que vocês vão poder ver aqui com a nossa turma é quais são os recursos tecnológicos que permitirão uma logística mais eficiente para a sua empresa. Entre eles, rastreamento de carga rápido e preciso, colaboração e integração em toda a malha de negócios interna e externa, agilidade no atendimento dos pedidos e emissão das notas fiscais, gerenciamento e controle dos insumos reutilizáveis e também proporcionar maior rigor no controle das demandas dentro da cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, eu passo agora a palavra, então, para o Alex, para fazer o início da apresentação, e relembre vocês também, não deixem de assistir os outros episódios no nosso canal da SE Brasil no YouTube, e também fazer as suas perguntas e respostas para a gente ter um evento mais interativo com vocês. Câmbio, Alex. Obrigado, Thiago. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. É importante deixar enfatizado o que o Thiago colocou. A pandemia ela foi um grande desafio e também um acelerador para essa transformação digital que está tendo aqui. Tá? Ouve-se muito falar sobre o conceito de gestão, processos produtivos, uma nova forma de interação, relacionamento chamada quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Tendo em vista isso, temos processos produzidos centralizados, proliferação de dispositivos inteligentes e interconectados, o foco na tecnologia online, otimizando a comunicação e interação das máquinas, machine to machine, com o uso de software, sistemas automatizados, robôs e processos. Novos conceitos surgem constantemente no mercado, impulsionando essa transformação. Nós vamos ver aqui, falar sobre hoje, internet industrial, sistema cyberfísico, indústria inteligente, internet das coisas, internet dos serviços, importante, nós sentimos hoje, o iFood foi muito importante nesse momento de pandemia, a gente vê o uso, já vem entrando do Waze, como que esses elementos fazem diferença hoje no nosso dia e alguns anos atrás nem estava presente no nosso dia a dia. Com isso temos, junto com a indústria 4.0, a chamada logística 4.0, que prevê ajudar com os pontos de redução de ativos, economia de custos de combustíveis, monitoramento, um exemplo aqui, tá? Eu preciso ter uma carga que tem que ter temperatura estável. Vamos dar um exemplo de transporte de vacinas. Eu tenho que saber se a minha carga está de acordo ou não. Então, eu tenho condições de monitorar de ponta a ponta. O gerenciamento de estoque e armazém ser mais eficiente, identificação e visão do usuário, criação de eficácia da frota. Hoje em dia, do começo ao fim do processo, tem toda uma malha envolvida de forma orgânica e sustentável. A logística 4.0 pode gerar benefícios que incrementam o processo, a cadeia de abastecimento e gestão do ativo, na otimização do espaço e no planejamento da produção. A logística comum existente na segunda e terceira revolução industrial foram marcadas pela flexibilidade e visão estratégica na competitividade. Já na 4.0 tem um maior impacto quanto ao objetivo de conectar toda a cadeia de valor, possibilitando a troca de envio de dados entre os envolvidos na cadeia em um ambiente fabril, de forma autônoma e inteligente. Um dos maiores reflexos dessa digitalização é o aumento da eficiência, da produtividade, a capacidade de monitorar toda a cadeia e assim efetuar de forma preditiva a tomada de decisões. Com isso, torna as ações mais orgânicas, sustentáveis, rápidas e eficientes. Miguel, você concorda comigo nesse ponto? Sim, Alex, eu até trouxe um slide específico para falar do motivo, do porquê da digitalização, por que pensar, né? E aí, bem como dito por você, né, você ter uma eficiência operacional no seu processo, você, consequentemente, melhora a qualidade
do processo ou do produto, né? Evita paralisações. Então, quando a gente fala em logística, o pessoal pensa só nos caminhões, nas motos, carros que estão na rua, né? Mas também existe a logística interna da empresa, né? A logística inbound, a logística para alimentar uma linha de produção, por exemplo, né? No caso da vacina que você comentou, a vacina que precisa estar a menos 70 graus e ela é transportada em grandes containers. Até passou uma reportagem esses dias que eles pegam a quantidade de vacinas que precisam, colocam em embalagens menores, que eles conseguem manter a temperatura com menor custo para poder fazer a distribuição. Então, tem uma série de logísticas, tanto inbound, outbound e intra, né, entre a própria empresa. E, consequentemente, ter um prazo, né, de entrega controlado, ou se for atrasar, você saber o quanto vai atrasar, para já avisar para o seu cliente, ó, o pedido vai chegar com tantas horas de atraso, assim por diante, ou até mesmo o cliente acompanhar em um dashboard, uma aplicação, o status do pedido dele, porque aí você dá a transparência do processo, né, para ele. E aí, com isso, nós vamos entrar hoje, bem como o Thiago comentou, nós vamos explorar alguns dos desafios de toda a cadeia, de todo o processo logístico, seja de toda a gestão da cadeia de suprimento até a entrada no pátio, a gestão do pátio, onde existem alguns desafios, como gestão de fila, enfileirar caminhão, priorizar caminhão e assim por diante. Receber aquele material, então ter a rastreabilidade, manter um sistema legado atualizado, né? Ter uma integração, saber atualizar o status que ele chegou, que ele está num hub dentro do próprio galpão ali, antes de ser armazenado, quando for necessário, às vezes precisa fazer uma checagem. Armazenar, saber que o físico está refletindo ao sistema legado, né? Ao lógico, então o sistema pediu para armazenar na rua 3, posição 1A, que aquela matéria-prima esteja naquela posição, né, para evitar um problema no picking, né, o que a gente chama de picking, que é pegar buscar a matéria-prima, né, para montar o produto final, que aí ele vai lá na rua 2A, num produto não está lá, com isso você tem uma demora para encontrar o produto, você pode atrasar uma linha de produção, né? E aí a gente vai para a fábrica. Uma vez que lá no estoque da fábrica ele tenha a necessidade daquele produto para ir já alimentando a linha de produção, porque ficam estoques, né, no caso de uma linha de produção automotiva, por exemplo. Ele demora para receber o material, pode acarretar na parada da linha também. Então, o processo não tem um controle, por exemplo, end-to-end, você não tem uma visibilidade. Assim como, por exemplo, quando o produto está pronto para ser carregado no caminhão, às vezes o caminhão não está lá, o produto ele terminou o produto. E aí ele precisa fazer uma chamada da equipe de logística, porque ele já montou o pallet está pronto para ser carregado. Então, às vezes tem uma desconexão nesse processo, acaba gerando maior custo porque o caminhão não está disponível, ou porque o pallet acumula lá na linha de produção, ou porque, de repente, é um carro, um caminhão, ele está pronto, mas precisa ter a rastreabilidade dele até onde ele vai ser estacionado para depois ser transportado. E a gestão de frota, né? Aí a gente começa a ir para o outbound, né? Até agora a gente falou de logística inbound, a gente começa a ir para o outbound, que um dos principais problemas é ter a visibilidade da frota. E muitas vezes a frota ela não é da empresa, é uma frota terceira, não é uma frota própria. Então, como fazer, né? Como ter a visibilidade, garantir que está na rota correta, garantir, por exemplo, que o caminhoneiro está ali dirigindo o caminhão não de uma forma brusca, por exemplo, fazendo uma aceleração brusca, curva brusca, frenagem brusca. Então, a telemetria do próprio caminhão e numa própria frota, como que garante, por exemplo, que o caminhão esteja parando para abastecer nos postos credenciados? Uma série de desafios que as empresas têm enfrentado hoje. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário,
a gente falar também de rastreabilidade do produto em si. Até agora a gente falou da gestão da cadeia de suprimento, da gestão do pátio, né, chegando aos suprimentos, armazenando, né, aqui, levando para a linha de produção, carregando, transportando e entregando o produto. Então, aonde que o produto está sendo descarregado, se ele está sendo descarregado no local correto, se tem uma visibilidade do processo. E se é um produto, por exemplo, que necessita de um pallet ou de uma embalagem, por exemplo, um rack para transporte, garantir que aquele rack seja devolvido, garantir que o rack não se perda. Por quê? Porque ali você pode ter, de repente você está fazendo uma produção, vou dar um exemplo qualquer, tá, gente? De um parafuso, precisa lá da embalagem, aí ele está saindo os parafusos ali da linha de produção, cadê a embalagem? Entendeu? Ter essa rastreabilidade, saber onde que está a embalagem para poder carregar a peça e transportar também é algo muito importante. Saber, por exemplo, se a embalagem ou o rack está numa área de manutenção ou se ele está em transporte, você consegue ter ali todo o controle do processo, né? E aí, para a gente começar... Né? Exatamente. E aí você tem um inventário, né, Alex? Você tem um inventário dos seus hacks, você tem um inventário dos seus produtos, você tem aqui, no caso, um controle fim a fim de todo o seu processo logístico. E aí, até para a gente começar a falar, né, Alex, e começar a exemplificar como que a gente consegue endereçar esses problemas, esses desafios, eu vou chamar o Luiz Gustavo para falar da cadeia de suprimentos resiliente. Obrigado, Daniel. Bom dia novamente, bom dia a todos que estão nos escutando. Então, vamos lá, né? Vamos começar falando um pouquinho de gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Em inglês, do termo Supply Chain Management, e ressaltar essa importância para as empresas, né, de hoje em dia a gente ter uma cadeia de suprimentos que a gente chama de resiliente, né? Uma logística inteligente que, por consequência, vai trazer essa resiliência para a cadeia de suprimentos, tá? Como bem o Thiago lembrou aí no começo da apresentação, né, a gente teve a pandemia do Covid-19 no ano passado, aí, o início dela, ainda estamos vivendo ela, né? E essa pandemia, na verdade, ela potencializou uma série de problemas que já vinham acontecendo aí devido à interdependência das empresas, hoje dos seus parceiros de negócio, né? Cada vez mais a gente tem uma empresa dependendo dos parceiros todo para conseguir fazer com que o seu produto chegue ao cliente final. E com essa questão aí da pandemia, né, começando lá com a quarentena na China, e depois isso foi se espalhando aí com lockdown ao redor do mundo, houve fechamento de diversas fábricas, né, interrupção no fluxo aí de rotas comerciais, que acabaram impactando essas redes globais de fornecimento, né? Muitas empresas, né, de fabricantes de automóveis, a indústria de equipamentos, né, de eletrônicos, sofreram com essas interrupções, né? Na verdade, ainda vem sofrendo, né, porque a gente ainda continua aí com essas interrupções, fechamentos nos países, e acabaram tendo perdas aí expressivas em vendas, em market share e como consequência financeiras também, né? E se a gente considerar que, na verdade, a pandemia, né, ela é mais né, o pior, obviamente, dele, o mais grave, de eventos climáticos ou geopolíticos que vem acontecendo a nível global nos últimos anos, né, a gente pode citar ainda o terremoto do Japão em 2011, que também impactou as redes de fornecimentos de materiais, a própria guerra comercial que a gente vinha vivendo aí entre Estados Unidos e China. Todos esses fatores que você tem no mundo globalizado de hoje, a gente acaba afetando essas cadeias de suprimentos de diferentes maneiras, né? Isso vem ocorrendo com uma frequência cada vez maior, né? Esse tipo de eventos, e somado ao fato que eu já mencionei das empresas dependerem muito dos seus parceiros de negócio, né? Sejam eles fornecedores, operadores logísticos, distribuidores, varejistas, eles dependem dessas empresas para a gente conseguir entregar os produtos, fazer os produtos chegar aos nossos clientes finais à ponta, né? Então, mostra a importância da gente de trabalhar com o que a gente está chamando de uma cadeia de suprimentos resiliente ou flexível, né? Mas o que significa isso, né? Significa a empresa ter uma cadeia de suprimentos que ela tem a capacidade de se adaptar aos problemas, às dificuldades, essas restrições, né, que acontecem, com a máxima agilidade e eficiência. Ou seja, você tem um problema, mas você consegue entender o que está acontecendo, se adaptar muito rapidamente, a sua rede se ajusta e você consegue manter os seus fluxos de materiais, suas linhas de produção rodando para atender as demandas que você tem, né? Então, a gente está falando de empresas que possuem aí desde plantas com linhas de montagem flexível,
né, que possam produzir mais de um tipo de produto, você ter mais de um fornecedor para materiais críticos, né, inclusive em localidades diferentes, por exemplo, uma alternativa nacional para um fornecedor que está localizado em outro país ou região, alternativas de modalidade de transporte e centros de distribuições em localizações estratégicas, né? E para que essa estratégia, né, essa cadeia funcione adequadamente, é essencial que exista uma integração muito forte, né, entre todos os atores que participam dessa cadeia. E nesse ponto, né, na questão da integração, que é a questão das diversas tecnologias que a gente tem disponível atualmente, né, como cloud computing, o IoT, dispositivos móveis, plataformas digitais de business to business, tecnologias cognitivas como a inteligência artificial, passa a ser um fator chave para apoiar, habilitar esse processo de integração e automatização dentro da cadeia, criando o que a gente pode chamar de uma visibilidade logística, né, através dessa integração de informações, né, eletrônicas entre todos esses parceiros de negócios, né? Para criar essa camada de integração efetiva, a gente precisa trabalhar com diferentes capacitações, né? A gente vai falar do conceito de colaboração digital, ou seja, de plataformas que permitam trocas de informações de forma automática, com qualidade, né, de forma precisa entre os parceiros, visibilidade em tempo real, que é uma consequência da colaboração digital, né? Significa uma plataforma que possibilite o acesso às informações de forma transparente, unificada, real-time, para todos os envolvidos na cadeia, né? Aí a gente começa a falar, a partir do momento que você tem as informações, você tem visibilidade, da rápida geração de insight, que é utilizar essas informações que estão vindo de diversas fontes de dados e parceiros, consolidar isso e começar a gerar análises preditivas que apoiem uma rápida tomada de decisão, né? Com o intuito de justamente antecipar problemas e você não ter interrupção de fluxo de materiais ou produtos, né? Pode ser problemas causados por uma pandemia, por exemplo, ou até eventos menores, como uma estrada bloqueada, o problema, o atraso de um fornecedor na produção de uma peça, né, que você consegue, de repente, antecipar que isso vai fazer uma falta e buscar uma alternativa, ou priorizar uma entrega, né? E a da agilidade na cadeia, ou seja, aquela questão de você fazer o mesmo produto em diferentes unidades, possuir fornecedores alternativos que a gente comentou. Ou seja, em resumo, ter essa cadeia de suprimento resiliente vai passar não só a ser uma vantagem competitiva em relação a concorrentes, mas também, em muitos casos, até uma questão de sobrevivência no mercado. Então, se você puder passar para o próximo slide. Obrigado. Vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho agora, um pouco mais de foco nessa questão da colaboração digital, né? E também da visibilidade em tempo real das informações. Então, vamos explorar um pouco mais esses pontos agora, né? Então, a ideia aqui é ressaltar a importância de utilizar uma plataforma digital que seja capaz de integrar todo mundo, todos esses fluxos de informações, automatizar esse processo, com todos os parceiros envolvidos no processo, né? Desde o cliente final, né? Passando pelas diferentes áreas dentro da organização, seja compras, produção, logística, chegando até fornecedores de matéria-prima, além, obviamente, de transportadores, distribuidores e outros atores que a gente tem na cadeia. Ou seja, todos esses atores da cadeia eles têm que ter possibilidade de acesso a informações que são relevantes, né, para a operação deles, de forma atualizada, de forma rápida e, mais importante, de forma uniformizada, né? O que a gente tem muito hoje nas empresas, você até tem os processos automatizados, mas sistemas separados, se o fornecedor opera com uma visão, se a gente fala no setor automobilístico, a montadora com outra, ou seja, você tem muitos silos, até dentro da própria empresa, em áreas diferentes, a informação às vezes estão desconexas, elas não estão integradas, né, de uma forma que todo mundo consegue ter uma visão uniforme disso, né? E aí essa informação fica espalhada e muitas vezes não chega a pessoa ou a área responsável para tomar uma ação dentro de um tempo hábil, né? Então, o que a gente fala é que é importante de ter essa plataforma integrada, assim, falando de colaboração digital entre os parceiros, ela tem que ter capacidade de fazer. Em primeiro lugar, né, é você ter a troca de informações eletrônicas entre todos os parceiros aí, automatizada, né? A gente está falando aí não mais de e-mail, não mais de mandar, de ligação, mas você ter um processo de integração eletrônica aí, a gente está falando desde o EDI, né, troca eletrônica de arquivos, até integrações via interfaces que a gente chama de API, que possibilite que os sistemas das diversas empresas se conversem e que gerem informações que alimentem essa plataforma aí, né? Então, desde do momento que o cliente final põe lá a demanda, o pedido, né? Integrar essas informações no sistema da empresa, do planejamento, depois você gerar esses desdobramentos dessas demandas para os fornecedores, que vão receber isso eletronicamente também, atualizações desses status, né?
E desde depois da atualização, o fornecedor vai produzir lá o material, a peça, ele vai mandando atualizações automáticas desse status, passando informações que o material foi produzido, faturado, está pronto para embarque, e depois informações de monitoração da rota do transporte da carga até que o produto seja entregue no cliente final. Mais do que isso, né, é importante que todas essas informações que está falando aqui eletrônicas, que estão tendo trafegadas entre as empresas, elas sejam acessíveis de qualquer lugar, né? Essa plataforma ela tem que ter essa capacidade que as pessoas possam acessar no momento que elas precisam da informação. Então é importante estar falando de uma plataforma que seja acessível via web, também a partir de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, né? Que mostre o status do que está acontecendo de forma online ou em tempo real, ou seja, a mesma informação para todos. Isso tudo para possibilitar que a informação ela seja distribuída rapidamente, né, para todos os interessados, e ações para evitar um atraso de uma entrega, por exemplo, que vai causar uma parada de produção, sejam tomadas em tempo hábil. Né? Vamos imaginar aqui um fornecedor que ele, de repente, não fica tão próximo de uma planta de produção, né? E que ele vai e faz o embarque de uma carga e no meio do caminho quebra esse caminhão. Se você está monitorando essa carga, tal, isso é notificado automaticamente para o fornecedor, para a empresa, que pode tomar uma ação de ou solicitar um novo embarque do fornecedor, ou de mudar a sua sequência de produção, se ela tem uma linha flexível suficiente para isso, de forma que a sua linha não pare por causa desse caminhão que quebrou, por causa dessa pequena interrupção. Então, a ideia é que você tenha essa informação para todas as pontas de forma muito rápida, né? Evitando que, se você demorar para você descobrir, aí, a hora que vai descobrir já não tem como, a linha vai parar, e a gente sabe que parar uma linha de montagem, ela é um custo muito alto para a empresa. E, por último, né, se você tem todos esses dados, né, de forma online, integrados numa mesma plataforma, né, você está trocando isso, você pode usar isso para fazer o quê? Né? Você começa a aplicar algoritmos nesses dados, né, de análise, né, os cognitivos, chamados analytics, para o quê? Começar você a gerar relatórios em cima dessa plataforma que mostrem visões, né, do status real dos fluxos de materiais dentro da cadeia, né, dando uma ferramenta que apoia a tomada de decisão dos responsáveis pelos processos logísticos, e aí ele consegue justamente fazer uma análise preditiva e se antecipar a possíveis problemas, né? Ele consegue gerar de forma antecipada uma ação para que você não tenha uma interrupção nesse fluxo de materiais, né? Para exemplificar um pouquinho o que a gente está falando, né? Porque se a gente pensar numa empresa que trabalha no modelo... Pouco, né? Oi, Alex? Desafios são poucos, né? Exato, os desafios a gente sabe que são grandes, né? Mas, assim, um exemplo, né, que a gente está falando aqui, você tem uma empresa que trabalha no modelo de just-in-time, just-in-six, né? Ou seja, que trabalha com estoque, às vezes, para 1 hora, 2 horas de produção. Na situação, qualquer atraso que você tiver de entrega de material significa parar a linha, né? Significa você ter um atraso na sua produção. Então, se você tem essas visões preditivas, calculando o lead time de fornecedor, tempo de rota, tudo dentro da plataforma, você consegue, de certa forma, gerar análises que podem começar a gerar alertas. Ali tem um ponto, o lead time está atrasado, considerando que o tempo de rota demora tanto, isso aqui pode gerar uma parada. E você consegue tomar uma ação de forma antecipada, né? É isso que a gente está falando. Na parte de baixo desse slide aí, a gente tem um exemplo de como pode funcionar esse gerenciamento de processos logísticos utilizando a plataforma digital, né? A gente está falando aqui desde o início, no planejamento dos pedidos de programações, sempre atualizados, ou seja, sempre que o sistema da empresa gerar uma atualização nessas necessidades de demandas, o fornecedor receber isso de forma automática, né? E aí ele ter essa ferramenta onde ele pode analisar e avaliar se ele tem algum gargalo para atender aquela demanda ou restrição, então ele já analisa isso logo que ele recebe, né? E aí segue com a produção do produto, emite o faturamento, né? Os documentos vão sendo integrados na plataforma, nota fiscal eletrônica e tudo mais, e habilita que seja feita aí a conferência do que está sendo embarcado fisicamente no caminhão, já com as notas fiscais emitidas, né? Então você já vê se o que está na nota fiscal é o que está fisicamente sendo embarcado. A gente vai explorar um pouquinho isso no próximo slide. E após finalizar essa carga aí, você tem toda a rota monitorada antes de chegar na fábrica, né? Até o momento do recebimento do material na doca, que pode também contar com processo automatizado, usando uma tecnologia de RFID ou mesmo visão computacional. O importante é ter as peças no horário certo e no lugar certo. Se você puder ir para o próximo slide, Miguel, por favor. Obrigado, isso aí. E agora aqui a gente vai falar um pouquinho, um pouco mais de detalhe de uma ideia aí dessa conferência, né, do conceito de realizar a conferência automática dos materiais, ainda lá no fornecedor, não deixar para fazer essa conferência no momento que o material chega, né, na empresa, na doca, né? A ideia é você conseguir antecipar esse processo, agilizar o processo de gate, né? Que a gente fala, para você ter uma eficiência maior também,
E evitar o quê? Evitar o envio de material indevido, porque também depois que chega na fábrica já é muito tarde, você tem todo o processo de evolução, em quantidades erradas, ou até mesmo envio de produtos vencidos, né? Se a gente está falando de uma empresa que trata com perecíveis. Então, fazer essa conferência automática antes do embarque dos materiais, às vezes de realizar lá no recebimento da fábrica, evita produtos, se você tem que armazenar produtos que você não vai utilizar, né? Ou mesmo a falta de produtos aí, você consegue descobrir antes também. Né? Então, essa é a ideia dentro desse processo. Mas como que funciona? Qual que é a ideia de você fazer essa conferência ainda no ambiente do fornecedor? Né? O processo vai começar com uma identificação do material, né? Onde você pode usar etiquetas de código de barra ou até num processo mais automatizado, tag de RFID, etiqueta de RFID. Quando o caminhão chega para coletar o material, antes de embarcar, né, o próprio motorista faz a validação dos materiais, informados na nota que ele já recebeu, que ele tem lá, por exemplo, no aplicativo que ele está lá usando, né, que ele está fazendo a checagem, a leitura, certo? Essas informações são enviadas para a plataforma, né, que vai fazer aí as validações, né, do que foi lido aí, do que foi feito, tá? E vai checar. Se tiver alguma divergência, ele já vai avisar ali, por exemplo, se tem material a mais, ou se está faltando material, o fornecedor já é notificado na hora, antes do caminhão sair. Então, essas verificações são feitas tanto da forma física, né, vamos falar fisicamente, com o que está fiscalmente ali, mas também você já consegue validar, inclusive, impostos que estão na nota, se está tudo certo, se tem algum problema, se o fornecedor precisa remitir a nota. Então, você faz toda essa conferência antes, né? Você já valida a embalagem, se você está sendo usada a embalagem também, né, correta, na quantidade condizente. Então, você já consegue fazer todas essas validações, né? E falando um pouquinho da validação fiscal, né, Alex, você que conhece bastante dessa parte de validação, o que você já consegue fazer nesse momento? Você tem a nota fiscal, o material ainda não saiu lá para a empresa, você já consegue checar se tem algum problema com essa nota também, né? Sim, claro. E é importante porque o processo como um todo, ele tem hoje, o processo fiscal, a maturidade fiscal, ele exige que a nota, quando for dado um inbound, por exemplo, quem for estar recebendo a nota, que ela esteja, que a sua validade ela seja correta, ela é mandada antecipada ao fluxo da entrega de mercadoria. E como você falou, hoje nós vivemos um modelo com muitos desafios, a agilidade é um deles. Então, assim, todo esse processo de chegar lá, validar a nota, ela está ok, ela vai estar correspondente no seu livro, na sua entrada, no seu material que está vinculado, o CFOP correto para adicionar o seu tratamento na parte fiscal, é muito importante. Então, a cadeia fica integrada. Tá? E é muito importante essas informações estarem validadas de ponta a ponta, porque conforme a maturidade do seu cliente, ele pode barrar numa portaria a entrada do material por um processo fiscal. Ou seja, você fez tudo direitinho, mas a parte fiscal não foi de acordo, chegou lá na frente, barrou o processo, o produto não chegou onde devia. Tá? Então, tá correto, Luiz. É isso aí. E aí, terminando todas essas validações, né, a gente consegue, a carga sai, né, essa informação já é integrada numa plataforma também, já é mandada antecipadamente lá para a montadora, para a empresa que está fazendo, que vai receber esse material, certo? E dessa forma, o que acontece? Você vai monitorando a rota, obviamente, se tem algum problema. Quando esse caminhão estiver chegando próximo já à planta de produção, né, a própria plataforma pode avisar, né, que a carga está chegando, e possa dessa informação, a analista logística pode priorizar a entrada. Se você tem uma fila, às vezes, de caminhão de entrega, alguma coisa, né, ele prioriza, né, e até um tema que depois o Miguel vai falar um pouquinho, né, esse caminhão, você pode, inclusive, fazer uma rota e atualizar uma rota para priorizar, por exemplo, a entrega de um material crítico, né, que já está terminando o estoque. Né, depois que o caminhão está chegando lá, no gate, você consegue priorizar uma rota para ele fazer a entrega na doca primeiro do material que está com mais prioridade. Você otimiza essa rota dentro da planta de produção também, né? Você vai monitorando todo esse fluxo até o recebimento automatizado do material. Né? Então, essa é a ideia aí desse processo de conferência automática de monitoração da carga e do fluxo para a planta produtiva. Miguel, agora eu vou devolver a palavra para você falar um pouquinho aí mais da forma de tema de controle de caminhões e de materiais e produtos. Sim, mas antes do Miguel voltar com a palavra, eu preciso aqui fazer uma pequena interrupção e lembrar aqui os nossos participantes de fazerem as suas perguntas. A gente já teve aqui uma boa parte da apresentação, né, falando aí do ecossistema do processo logístico, falando aí também da importância dos dados, né, para as tomadas de decisão, para a eficiência logística. Então, pessoal, coloquem aí as suas perguntas para a gente ir debatendo.
Não vamos deixar tudo para o final, não, porque tem muito conteúdo, está muito interessante, e vamos fazer essa dinâmica ficar mais legal aí para a gente fazer a apresentação, ok? Vai lá, Miguel. Então, obrigado, Thiago, obrigado, Gus. O Gus explicou todo o processo até a chegada aqui do caminhão lá no pátio, né? Todo o controle que a gente chama de pré-gate, né? Então, aí, e depois, né? E agora? Chegou lá na... Opa, desculpa. Chegou na empresa, como que a gente faz? Deixa eu tirar esse apontador aqui. A gente começa a entrar na parte de gestão de pátio, a logística inbound. Então, tanto para poder receber o caminhão, que é a entrada do caminhão, quanto para a entrada do caminhão para ele sair para o outbound. Então, quando a gente fala de gestão de pátio, a gente até costuma brincar que desenvolvemos uma solução que é um Waze da planta, né? E aí, quando ele chega lá, através de um aplicativo mobile, aqui a gente tem a plataforma em si, né? Tem um dashboard, por exemplo, de uma solução de rastreamento, e ali você consegue, através de um app com o motorista, identificar o motorista, o CVV do caminhão, todos os detalhes da carga, né? Além de validar, que a gente já fez o pré-gate lá no fornecedor, então você já tem uma validação de forma automática para poder o caminhão entrar dentro da planta. E aí, a partir daí, você começa a controlar o caminhão. Saber, você direciona ali no aplicativo para onde ele tem que ir primeiro. Então, dependendo do produto que ele está carregando, que ele carregou e que ele vai entregar, tem uma inteligência artificial por trás que faz toda a gestão da doca para otimizar as docas, o uso das docas, né, para poder fazer o descarregamento ou o carregamento. E aí ele já direciona. E aí você consegue saber se o cara, por exemplo, deu uma volta lá dentro da planta e tal. Sabemos que o caminhoneiro, ele é remunerado pelo tempo que ele permanece dentro da planta, então isso pode ocorrer alguns problemas durante o processo, e aí você consegue monitorar e ter toda a rastreabilidade dele do que ele fez ali dentro, tá? Qual o trajeto que ele fez e tudo mais. E com isso, você também abre uma comunicação com o motorista. Então, vamos supor, lá, depois do produto acabado, você precisa chamar o motorista, porque terminou antes do tempo, você chama ele direto no aplicativo, o motorista X, venha para a doca tal, e já dá a rota para ele chegar na doca. Então, você otimiza a entrada do caminhão, você reduz, por exemplo, a emissão de poluentes, melhora a eficiência, o tempo de carregamento, assim por diante. E com todas essas informações, todos esses dados, a gente pega esses dados e começa o quê? Trazer informações para vocês. Então, em uma solução digital, você começa a montar mapas de calor para saber onde que está a maior concentração de caminhões. Você consegue, por exemplo, identificar um gap em um processo, não um gap, né? Qual o maior ofensor? Então, o recebimento 3 aqui ó, é o que está sendo o maior ofensor no processo do pátio, de entrada lá da mercadoria. Então, você consegue, até mesmo se for um cross-dock, você consegue identificar e rastrear o cross-dock e tudo mais. E com isso, você pode pegar essas informações e transformar e melhorar o seu processo, né? Identificar a causa raiz e ir aprimorando a cada vez. Deixa eu ver agora. Uma vez uma matéria-prima dentro da empresa, como que a gente soluciona o problema de rastreabilidade, né? Como que a gente vai, por exemplo, rastrear o produto? Miguel, chegou, eu tenho um processo que eu tenho que fazer uma checagem de um produto. Antes de armazenar de uma matéria-prima, eu tenho que verificar a temperatura, eu tenho que verificar a qualidade, eu tenho que verificar uma série de verificações. Existe um ponto, um hub para que ele seja verificado. Então, a partir do momento que o caminhão encostou na doca, existem diversos tipos de soluções que podem fazer isso. Então, que podem dar essa rastreabilidade.
seja, por exemplo, uma empilhadeira conectada, onde na empilhadeira você vai ter um tablet com uma aplicação e você consegue distribuir atividade ali para os empilhadeiristas, e aí no recebimento você vai pegar a mercadoria e naquela tag lá que o Gus falou para vocês, de RFID, que é colocado no pré-gate, checado lá no seu fornecedor, ele já identifica o produto. Então, uma vez identificado o produto, consulta o seu sistema legado e fala assim, esse cara tem que ir para o hub, esse cara tem que ir direto para o armazenamento, esse cara, e já te dá a direção. Então, dali o empilhadeirista já dá a direção do produto. E com isso, você aumenta muito a eficiência. O produto não se perde, não acontece, por exemplo, está próximo da troca de turno, o cara está doido para ir embora porque é aniversário da filha, do filho ou da esposa, seja lá o evento que ele tenha. Ele vai deixar no local que é mais fácil, amanhã eu arrumo e esquece, e aí depois para achar, um Deus nos acuda, né? Então é isso que as soluções, né, a logística inbound, né, de conectada, vem para ajudar, garantir a rastreabilidade do produto. E aí, uma vez armazenado, você tem a garantia de que ele foi armazenado no local que o sistema definiu. Miguel, por exemplo, o Alex ali, eu tenho certeza que ele está pensando assim, tá bom, e chegou lá, o sistema não sabe que aquela paleteira está em manutenção, ela está sendo pintada. E aí? Onde se armazena? Não é verdade? Com certeza, legal. Isso pode acontecer. Tem muitas coisas que no físico lá, cara, o sistema não consegue ver. Ele não tem essa, né? De repente aconteceu um problema durante o dia, não deu tempo de parametrizar o sistema, bloquear aquele pedaço do seu armazém, ou até mesmo está fazendo uma manutenção nos telhados, não pode armazenar ali, assim por diante, choveu, caiu granizo e detonou o telhado. Sim, a gente não tem controle de tudo que pode acontecer, né? E aí, a solução permite sim que você armazene em outro local, mas que atualize o sistema legado com a nova posição. Para quê? Para que você não perca a rastreabilidade do seu produto. Então, se era na rua 2 e você armazenou na rua 3, no tablet tem, por exemplo, um comando que é soltar. Ele não interfere fisicamente na empilhadeira para não trazer risco, mas se ele não soltar ali, né, ele der esse comando, o tablet fica travado. E depois você vai saber que aquele empilhadeirista ficou com o tablet travado. Tá? Você tem toda a gestão, inclusive você consegue medir performance de cada um. O cara ali, o Jonatas. O Jonatas armazenou 2 pallets durante o período inteiro de trabalho dele. O que o Jonatas estava fazendo, né? Não, e aí você consegue medir toda essa produtividade do time. E entender, às vezes, se tem algum gargalo, algum problema, ou outro tipo de intervenção, né? Bem, falamos aqui do armazenamento e também, por consequência, a movimentação. Às vezes você precisa movimentar também decorrente de algum tipo de manutenção ou por alteração mesmo do armazém, funciona da mesma forma. Pegou da posição 1, levou para a posição 2, atualizou o CRM. Miguel, beleza. Está atualizado. E quando for fazer o picking, beleza, ele fez o picking. Como que eu dou baixa lá no sistema para liberar aquela posição e dar baixa do produto do estoque? Então, aí nós criamos, nesse caso, a gente pode criar portais, e aí no momento que ele pega o produto, e aí pode ser o produto ou pallet, ou o produto a granel, a hora que ele passa nesse portal, e é um portal, e o Jonatas conhece bem, é um portal de tags de RFID que a gente coloca no piso, automaticamente eu trigo lá o processo do sistema legado, digo assim, a posição 2 está vaga, eu peguei 3 produtos X, e eu dou baixa no estoque, então isso fica de forma automatizada. E dali para frente, já não uma área que, por exemplo, a gente identifica que não tem como voltar. Então, ali já é para ir para a linha de produção, já é para colocar lá nos AGVs ou nos carrinhos para ser alimentada a linha de produção. Tá? E aí, com isso, a gente garante o rastreamento e eficiência do processo. Né? E esse processo aqui também serve para produto acabado. Terminou o produto. O Jonatas vai explicar um pouco melhor
nos próximos slides, mas aonde que eu armazeno aquele produto acabado, né? E depois como que eu pego ele e também faço a chamada daquele caminhão na gestão de pátio, para dizer assim, ó, tá aqui, tá tudo pronto para você carregar, cadê você, né? Cadê o caminhoneiro? Então, ganha muito agilidade em todo esse processo. Bem, a gente falou até agora, né, do pré-gate, um GUS, aí nós falamos do pátio, de recebendo e armazenando o produto. Agora nós vamos falar do estoque. Eu vou chamar o Jonatas para ele explicar um pouco melhor como que funciona esse estoque na linha de produção. Vai lá, Jonatas. Perfeito, Miguel. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre soluções de abastecimento de linha automatizados, né? Como você mostrou aí na sua apresentação, tem todo o processo de recebimento, de armazenamento e tem um processo de abastecimento da linha. E o processo de uma solução de abastecimento de linha automatizada é mais um elo da cadeia logística de manufatura em busca aí do que a gente está chamando de indústria 4.0. E a logística é parte importantíssima de toda essa cadeia, porque sem a logística a indústria 4.0 ela não vai conseguir se sustentar, né? Então, o mundo que a gente está vivendo está passando por uma transformação digital e a pandemia acelerou muito esse processo. O ano passado, a gente viu muitas empresas buscando soluções, como o próprio Gustavo falou, então, para melhorar todo esse sistema. Então, o que a gente pode fazer? Antigamente, a gente olhava para a parte de manufatura e para a parte de logística de forma individualizada. E agora a gente não pode mais fazer isso. A gente tem que olhar para toda essa área, para toda a cadeia de uma forma integrada. Então, porque qualquer erro nessa cadeia vai criar alguma falha. As áreas produtivas, antigamente, só tinha armazéns ali próximos da área de produção, muito grandes, e hoje isso daí poucas empresas estão utilizando, não é um conceito que as empresas estão utilizando normalmente. Ou tem um armazém centralizado que abastece toda a empresa com muita tecnologia e eficiência, ou tem pequenos abastecimentos, pequenos estoques, e o fornecedor abastece diretamente a linha. Então, a gente vai falar aqui de algumas soluções, como Picking by Light, que é a separação por luz, com auxílio de sinais luminosos, separação por voz para auxiliar, armários inteligentes, sensores, botoeiras Wi-Fi, wireless, e etiquetas eletrônicas também. Miguel, pode passar aí para a gente mostrar um exemplo de como é um abastecimento de linha? Então, aqui, né, nesse slide, o que a gente quer demonstrar? Como é o processo de linha? Aqui, o operador, antigamente, ele só era responsável por fazer toda a produção, toda a montagem ali no seu ponto, e a partir da colocação de tecnologia, o que a gente faz? Hoje, o operador, quando ele vê que está baixando ali, está acabando os insumos para a produção, a gente colocou um botão wireless para ele fazer a chamada e que o time de logística possa abastecer a linha. Então, ele apertou esse botão e já gerou um pedido ali para o time de logística abastecer a linha. E aqui a gente fala um botão wireless. Nesse botão a gente pode usar aqui diversas tecnologias. A gente pode usar o Wi-Fi convencional da fábrica, a gente pode utilizar tecnologia celular, então a gente pode falar de 3G, 4G, 5G, que vai chegar aí no Brasil, se Deus quiser, no próximo ano, no final desse ano, algumas empresas já estão trabalhando. E a partir desse momento, ele deu um clique, ele fez uma chamada de logística com um clique. E aí já caiu lá para o operador. A parte de manufatura acabou e o operador logístico vai fazer toda a parte de separação. Então aqui, por exemplo, um exemplo que a gente vai citar, a separação por luz, o Picking by Light. O operador pegou essa ordem de separação. Antigamente ele tinha que pegar, saber, papel, imprimiu, vai lá buscar, tinha que conhecer todo o armazém. Agora ele pegou essa ordem de separação e ele vai ser informado por sinais luminosos. Então ele já vai saber, ele só vai saber a quantidade, vai lá, pisca no local onde ele vai buscar, retira esse material, ele aperta esse botão, o outro material já vai piscar, então ele não precisa ter o conhecimento. E isso
torna o processo muito mais rápido e muito mais eficiente. E também muito mais inteligente. Ele pode ir num corredor pegando todos os materiais, independente da ordem que estava ali na ordem de produção, porque o sistema é inteligente para fazer isso. Então, essa é uma tecnologia aí que vai ajudar. Outra possibilidade também é o que a gente chama de picking by voice, a separação por voz. Esse operador ele vai ter um headset, como o que a gente está utilizando, e vai receber os comandos de separação no ouvido. Então, ele vai separar 15 peças do material na posição 15A. Aí ele fala, ok, e vai até a posição 15A, retira esse material, coloca num carrinho e fala, material retirado. E o sistema fala, a próxima posição, retirar 10 peças na posição 10B, e ele vai retirar. Então, veja que o sistema é inteligente para fazer toda essa verificação. Legal. Aí o operador fez essa separação, separou o material, qual o próximo passo? Aí a gente pode usar uma solução como o Miguel comentou nos slides anteriores de empilhadeira conectada. A partir do momento que ele fez a separação, se eu tiver num armazém não muito próximo da linha de produção, vai cair uma ordem lá no tablet que o Miguel informou. Então, o operador vai pegar essa ordem, preciso buscar no armazém e abastecer a linha. Então, aí como ele comentou, eu vou ter tags nos produtos, eu vou conseguir fazer todo esse processo de forma eficiente e forma rápida, com segurança, porque tem tecnologia, tem sistema por trás ali fazendo toda essa gestão. E aí ele pega esse material que foi separado, abastece a linha e evita que a linha pare. Então, assim, a gente tem que ver que o sistema, a parte logística tem que ser muito ágil, não pode mais cometer falhas que cometia antigamente, e a tecnologia está aí para garantir que a gente não cometa essas falhas. E como o Miguel citou também, uma coisa muito importante, benefício secundário, mas não é tão secundário, porque é o inventário em tempo real. Eu estou constantemente atualizando o meu sistema. Então, eu estou constantemente mantendo a parte física, a parte lógica atualizada. E isso, no mundo de hoje conectado, é muito importante, porque eu preciso confiar na informação que eu tenho no sistema. Legal. Aí, eu estou controlando todos os meus níveis de armazém, eu fui consumindo todos os itens que eu tenho do meu armazém, e aí chegou numa parte de estoque mínimo. Meu sistema é inteligente, o que ele vai fazer? Vai gerar uma ordem para o meu fornecedor. Aí a gente volta lá na apresentação que o Gus comentou. Sistemas integrados, a cadeia toda integrada. Então a cadeia não pode romper nenhum elo, porque todo mundo vai sofrer. Então, a partir do momento que eu gerei a ordem para o meu fornecedor vai começar a produzir. Então, eu não preciso mais ligar, mandar um e-mail, falar. Então, toda a cadeia já está integrada. Minha cadeia está integrada, meu fornecedor iniciou o processo de produção e agora vai mandar essa informação de volta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que controlar também o transporte. E aí eu devolvo a pergunta para o Miguel. Miguel, como que a gente pode fazer isso? Eu consigo controlar o tempo estimado de chegada do material? Eu consigo controlar o caminhão na rota? Eu consigo ter essas informações do meu transporte? Sim, Jonatas. E aí, até adicionando uma informação bem importante, é que a gente, com tecnologia, né, reduzimos cada vez mais a intervenção manual, que está bem alinhado com o que você falou, e aí, consequentemente, se reduz os erros no processo, né? Exatamente. O sistema passa a ter um controle muito maior do que somente o operador. Exatamente. Tira toda essa responsabilidade dos operadores, né? Mas vamos lá. Seguindo, respondendo a sua pergunta, sim, hoje não, já faz algum tempo, né? A gente vê no mercado aí, o caminhão deixou de ser só entrega, carrega o caminhão e entrega. Você não sabe se o cara está na rota correta, se ele parou lá na casa da sogra para tomar um café com ela, ou se ele foi direto fazer a entrega do produto, se ele desviou a rota. Antigamente a gente não tinha muito essa visão, né? Por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros há uns 3 anos atrás, quantas empresas não ficaram sem saber onde estava o caminhão, o que estavam carregando, a quantidade de produtos, se o
produto ia estragar, a quantidade de produto que estava ali com risco de estragar, de chegar na validade, se estava na temperatura correta, se estava mantendo a temperatura correta. E aí, a partir dali, foi um acelerador, né? E aí a gente vem cada vez mais automatizando as frotas, trazendo mais inteligência para os caminhões. E a gente saiu desse modelo, né? Mais ainda, a gente saiu desse modelo de só entrega para ter um modelo onde você vai ter não só o caminhão conectado, mas dar a conexão para o motorista, né? Entretenimento para ele, ou fazer a gestão, ter um controle maior da sua frota, saber, por exemplo, quem está o tipo de condução de cada motorista. Você pode dar de bônus para motorista que dirige melhor. Já teve casos de clientes nossos que em 2, 3 anos economizou 2 caminhões só com esses bônus de aceleração mais tranquila. O cara não vai, acelera de uma vez, o cara não freia de uma vez, não faz curva muito forte. E aí você tem as economias, né? Menor gasto de manutenção, menor gasto de combustível, menor risco também, e assim por diante, né? E aí você consegue também fazer toda a telemetria do caminhão, saber se tem alguma peça que já está apontando no computador do caminhão que vai dar algum problema, que dá algum problema, ou de algum sensor do caminhão, que esses caminhões estão ficando também cada vez mais modernos. E com a chegada do elétrico ainda, vão estar cada vez mais conectados, né? Não só os carros, mas os caminhões também. A gente vê aí vários caminhões, não só os elétricos, mas os a diesel também, que já estão muito conectados, já tem muita inteligência em cima dele. Então, você já tem controle de tacógrafo, você já sabe a localização, você já sabe como o motorista está dirigindo. Então, você também consegue prever a manutenção do seu caminhão. Então, isso traz uma eficiência, um benefício muito grande para o frotista, né? E também para quem está fazendo o uso da frota, né? A experiência do usuário. E quem se beneficia é sempre o cliente. Então, o cliente consegue saber onde que ele está o produto, se ele vai chegar atrasado, se não vai, e assim por diante. Você tem uma visibilidade, né, da cadeia. Opa, peraí. Cliquei no botão errado. E aí, por consequência, né, a gente falou da frota, né? Falamos de toda a cadeia do produto, produção, indústria, frota, carregamento, que eu falei da gestão do pátio, né? Carregou, está indo para o seu destino final. E os produtos, né? Miguel, você não rastreia os produtos? E aquelas embalagens que você falou lá no começo, né? Cadê as embalagens, né? Em que ponto que entra? Então, além da... dentro de algo, né? Cadê elas? Exatamente. Então, assim, fazer o rastreamento do caminhão e telemetria é importante, mas e o produto, né? Que é o bem ali do transporte. Aí, para isso, eu vou devolver a palavra para ele dar um overview para vocês. Perfeito, Miguel. Então, assim, como você comentou, toda a indústria, principalmente a indústria automotiva, tem utilizado muito, é muito comum a utilização de embalagens retornáveis para fazer todo esse transporte, né, entre o fornecedor e a planta de montagem. Então, não só a indústria automotiva está utilizando desses ganhos logísticos de você ter embalagens retornáveis, mas outras indústrias também já estão utilizando desses benefícios. A indústria alimentícia utiliza, a indústria química, operadores logísticos também estão utilizando. E além de todo o processo logístico ter ganho, ultimamente também com uma pegada assim, todas as empresas estão buscando sustentabilidade. Antigamente, muitas empresas utilizavam pallets de madeira ou caixas de papelão, que eram de praticamente um uso, mandavam para os produtos e isso daí tinha que ser descartado. Então, todo esse descarte era um problema e pensando num mundo mais sustentável, as empresas também estão buscando esse tipo de solução. Então, a partir do momento que eu estou utilizando embalagens para transportar os meus produtos, normalmente as empresas dão um foco muito grande no produto, porque ao produto que eu vou utilizar lá para montar o meu veículo, ou para montar peças de um computador, ou qualquer processo de manufatura.
Mas a embalagem também, ela tem que ter um cuidado muito grande, porque ela é um ativo da empresa. Normalmente essas embalagens retornáveis que a gente está conversando são embalagens metálicas ou plásticas de grande porte. E elas são desenhadas especialmente para cada produto. Então, isso ela tem um custo muito elevado. Então, ela é um ativo de alto custo dentro da empresa. Então, um controle muito efetivo dessas embalagens me dá muitos ganhos. E uma outra coisa, um outro processo muito importante, como é um ativo, ele é inventariado dentro da empresa, eu tenho um processo fiscal para fazer a movimentação dessa embalagem. Por exemplo, eu recebo de 10, 20 fornecedores, eu mando as minhas embalagens para o meu fornecedor. Então, quando eu mando para o fornecedor a embalagem, eu emito uma nota fiscal e o fornecedor também tem que emitir uma nota fiscal. Aí o Alex pode dar uma explicada melhor como esse processo fiscal de triangulação da nota fiscal. Perfeito, Jonas. Como eu falei, né, anteriormente com o Gustavo, né, é muito importante quando a gente vai passar esse fato, porque é um ativo da empresa. Então, toda a movimentação hoje aqui no Brasil, ele exige uma nota fiscal que acompanhe. Então, você precisa ter essa nota fiscal aprovada para que, do outro lado, quando chegar a mercadoria, você não atrase todo o processo. Como a gente falou, as cadeias estão interligadas hoje. Apesar de todo o processo ser descentralizado, a agilidade, a integração das informações é importante. Esse ativo fiscal acaba sendo um agente externo, que é o governo, na autorização das notas, e ele é muito importante para que todo o processo não perca tempo ou agilidade no seu organismo como um todo. Ou seja, ele é uma parte pequena no processo, que nós apresentamos aqui, mas ele acaba sendo um ponto de dor. Então, você tem razão, todo esse processo tem que estar ocorrendo de forma orgânica. Perfeito, perfeito, Alex. É mais um processo ali de gerenciamento, um processo fiscal importante, e se você não fizer esse controle efetivo, vai virar uma bola de neve, né? Então, agora eu vou explicar um pouquinho. Miguel, pode passar para o próximo slide, como é o fluxo, né, de movimentação. Normalmente essa embalagem é minha, e aí eu mando para o meu fornecedor. Então, no meu fornecedor, ele tem todo um processo ali de movimentação. Ele faz o recebimento, limpeza, armazena essa embalagem ainda vazia, faz a produção, coloca as peças dentro da embalagem, emite nota, manda para mim. Eu também faço o mesmo processo. Recebo ela cheia, tem um processo fiscal, armazeno, uso as peças, mando para um pátio de embalagens vazia, faço limpeza e mando para o meu fornecedor. Então, toda essa cadeia tem um movimento muito grande. Então, reparem que o fornecedor também pode, tendo tecnologia, ele também pode se beneficiar desse movimento, dessa gestão. Muitas vezes, esse meu fornecedor, ele não é responsável por montar todas as partes da peça que ele vai me enviar. Então, existe um processo de triangulação. Mando para o meu fornecedor manda para um quarteirizado, para um fornecedor dele, e às vezes ele está mandando a minha embalagem para o fornecedor dele. E eu nem sei que isso está acontecendo. Então, e nesse momento eu posso ter perda, posso ter extravio, posso ter furto. Então, reparem que é um ciclo muito grande que é difícil gerenciar. Então, é necessário ter a gerência. E um ponto muito importante, quais são os desafios de fazer esse gerenciamento da embalagem? Então, para fazer um gerenciamento disso, é um inventário muito caro e muito custoso, porque se eu não tiver tecnologia envolvida, eu vou ter que colocar pessoas. Normalmente, eu não vou ter uma pessoa só para ficar olhando e contando embalagem. Então, eu vou tirar de uma operação para fazer essa contagem de embalagem, eventualmente ir até um fornecedor para ver se ele está com as minhas embalagens ou não. Então, é um problema bem grande. A falta de rastreabilidade e a dificuldade sem utilização de tecnologia dessas embalagens, elas são muito parecidas umas com as outras. Então, eu posso colocar peças erradas, eu posso danificar a peça e eu posso danificar também a embalagem, porque ela tem toda essa movimentação. A falta de visibilidade e controle da embalagem. Embalagens perdidas ou furtadas, como eu comentei. Eu estou mandando para o fornecedor está mandando para outro. Dentro da minha planta também eu recebo a embalagem, mando para a área produtiva, depois vai para o armazém. Então, eu posso perder essa embalagem dentro do meu próprio fluxo. Então, são algumas das dificuldades. E toda essa falta de gestão, o que ela pode gerar? Parada de linha por falta de embalagem, às vezes não falta de produto. Então, são pontos que aí a gente tem para fazer a dificuldade e desafio para fazer o controle. E uma outra coisa,
também, como elas são muito parecidas, às vezes só a olho nu, eu acho que é a embalagem de um produto e eu estou colocando outro produto, então é bem difícil. Então aqui a gente vai falar um pouco dos números que a gestão pode trazer de benefício, que a gente entende como solução. Então a gente estima-se que nesse problema que eu tenho, por não ter um controle, por não saber onde que as embalagens estão comigo, estão com o meu fornecedor, para evitar paradas de linha, eu compro por ano 10% a mais de cada embalagem. Então eu estou aí aumentando o meu custo anualmente em 10% com embalagem. A falta de uma gestão efetiva, o que ela acarreta? Ela acarreta em até 20% do aumento com custo com fretes especiais. Então, eu estou lá, tendo problema na minha linha, putz, cadê a embalagem? Não, ficou uma embalagem lá, não tinha embalagem, o fornecedor me mandou só 10 embalagens e era para ter mandado 15. Então, eu pago um frete especial para o meu fornecedor me mandar essas embalagens, porque minha linha não pode parar, se parar o custo é muito mais alto. Nos projetos que a gente tem trabalhado, a gente costuma visualizar até 30% que as empresas utilizam até 30% mais embalagens do que era o necessário para fazer todo o ciclo, por falta de gestão. Tem muitas embalagens, tem uma área muito grande para armazenamento dessas embalagens que não precisaria ter. Então, reduzindo até 30%, eu vou reduzir custo de manutenção e custo de armazenamento também. Vou poder diminuir a área de armazenamento e usar isso em áreas produtivas. E outra coisa também, a tecnologia ela vai contribuir entre 5% a 15%, só implantando esse controle para melhorar o meu inventário e a perda de embalagens. Então, entre 5% e 15% por perda ou extravio de embalagem, só implementando a tecnologia. Então, isso já é um número bem interessante. Legal, a gente falou do problema, do desafio, dos números, e agora a gente vai falar das tecnologias. Quais são as tecnologias que eu consigo utilizar e consigo controlar essas embalagens e os produtos? Então, primeiro ponto, que para a gente falar até de empresas que ainda não tenham um controle muito grande, talvez o primeiro passo pode ser o código de barras. Código de barras, eu vou ter uma interação humana um pouco maior, vou ter um humano ali para ficar coletando os dados e fazendo esse processo de conferência, mas é um ponto que eu consigo fazer esse controle. Aí, dando mais um passo ali em tecnologia, a gente pode utilizar a tecnologia de identificação por radiofrequência. Então, a gente pode fazer um sem parar de embalagens. Então, cada embalagem vai ter um tag de RFID, eu vou controlar, vou saber qual é o modelo, e aquele é um modelo único daquela embalagem. Então, eu vou fazer todo esse controle. Eu posso aumentar um pouquinho, posso usar beacons Bluetooth, então eu vou ter uma espécie de uma área de cobertura maior, eu vou poder fazer uma cobertura não só em portais, como é na tecnologia de RFID passiva. Então, beacons Bluetooth também consigo saber em qual posição dentro da área de produção ele está também. E uma quarta possibilidade, aí a gente aumentando mais ainda, é a utilização de, vamos dizer, de rastreadores contendo GPS, aí utilizando as tecnologias 0G de Sigfox, LoRa, ou uma tecnologia 3G para fazer a conectividade. E aí eu vou poder saber, independente do meu fornecedor saber ou não, se a embalagem está no fornecedor, se a embalagem está comigo, está dentro de uma área produtiva. Então, aumenta muito as possibilidades usando um rastreador. O custo também sobe com esse tipo de solução. Então, aí o que a gente vai ganhar com a implantação dessa tecnologia? Primeiro ponto, visibilidade das minhas embalagens, dos meus produtos. Isso vai aumentar muito grande, que a partir desse ponto eu vou ser abastecido com informações. Eu vou ganhar também, o processo de integração com os sistemas legados vão se tornar muito mais fáceis, porque eu vou identificar individualmente. Então, como o Gus comentou, o processo de recebimento das notas fiscais, eu recebo as notas fiscais anteriormente e recebo também a quantidade de embalagens. Então, isso ajuda muito. O processo que acho que vai dar um salto muito maior é o processo de agilidade. Por exemplo, como o Gus comentou na apresentação dele, o meu fornecedor, ele emite a nota fiscal do produto e da embalagem e me manda isso por uma troca de integração via DI. Então, eu recebo essa informação antes. Se ele fez a conferência lá na hora da saída ou não,
eu consigo fazer a conferência, por exemplo, um exemplo que a gente pode falar, dentro do caminhão, as embalagens, eu instalo um portal na portaria de entrada da minha planta, e aí o caminhão vai passando, eu identifico esse caminhão, eu identifico as embalagens, e aí eu faço o processo de conferência, de entrada da nota, automatizado. Então, vai tornar o meu processo muito mais ágil. E aí eu posso tomar decisão, por exemplo, se o fornecedor errou, faltou embalagem, faltou produto, eu posso solicitar uma nota de correção ou não receber esse material. Aí fica a escolha de como o processo está mais maduro para a gente utilizar. Então, são essas algumas das possibilidades que a gente vai utilizar a tecnologia para fazer o controle da minha embalagem e dos meus produtos. E aí, por exemplo, na minha parte interna aqui, eu coloquei ela na parte de produção. Se a parte produtiva não teve o cuidado necessário de me devolver essa embalagem para eu fazer a limpeza e devolver para o fornecedor, essa embalagem vai ficar lá no cantinho e ninguém vai perceber. Então, se eu utilizar, por exemplo, uma tecnologia com um rastreador com GPS, eu vou saber que a embalagem está parada lá 2, 3, 4, 5 dias. Então, essas são algumas das possibilidades que a gente tem para fazer todo esse controle, tanto das embalagens quanto do produto. E são alguns dos benefícios que a gente quis apresentar hoje aí para vocês. Aí não sei, Miguel, Alex, vocês têm mais algum ponto a falar? Não, acho que você falou tudo, muito bem explicado, né? E agora acho que a gente pode abrir aí para o nosso Q&A para todos aí, né? Vou passar a palavra para o Thiago. Com certeza, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí por todo esse conteúdo que vocês trouxeram. Realmente muito interessante, desde lá do ecossistema logístico, passando pela importância dos dados, né, para tomada de decisão, também sobre a cadeia de suprimentos resiliente, foi muito interessante ouvir isso. Gostei também quando vocês falaram sobre a gestão do pátio, questão de rastreabilidade, tempo médio nas docas, né, tudo isso, também sobre o armazém digital, abastecimento de linha automatizado e, é claro, os veículos conectados e agora, por fim, sobre as embalagens, né, que o Jonatas falou. Então, todas essas tecnologias, né, que vocês apresentaram, eu entendi aqui que elas são habilitadoras, né, e facilitadoras para você ter um futuro conectado, para você ter uma indústria, né, de acordo com a nossa nova revolução industrial, aí, com a digitalização. Eu vejo que assim, o ganho da sociedade com a sustentabilidade na cadeia logística, ele é muito grande, né? Não é, apesar das embalagens serem muito importantes, principalmente no ambiente fabril, a gente tem diversos outros temas. Então, eu queria começar aqui a fazer algumas perguntas nesse sentido. Primeiro, no da sustentabilidade, eu queria ouvir alguns comentários de vocês. Eu acho que na cadeia logística, não só nas embalagens a gente tem ganho sustentável, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aonde mais a gente consegue ganhar com essa eficiência logística para o nosso mundo, né, para ele ser melhor. Thiago, eu posso começar a responder, o pessoal vai me complementar aí, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente começa a falar de eficiência na cadeia logística, de uma forma geral, a gente está falando principalmente de evitar desperdícios, né? Desde o momento que você fala de começar a automatizar e troca de informação eletrônica, fala de diminuir papel, né? Que é um ponto, né? De você evitar a circulação de papel, até você começar a evitar desperdícios, né? Quando você fala de, por exemplo, conferir um material no local, é você evitar um transporte de carga, economizando combustível desnecessário, com um caminhão subutilizado, né? Que você acaba tendo que fazer mais transformes, você evitar desperdício de produto, de ficar armazenando produto que de repente pode ter que ser descartado no futuro, desnecessariamente. Então, assim, quando você está falando de eficiência, de você ter uma cadeia resiliente, você acompanhar o processo, de você aumentar essa eficiência na comunicação, é justamente para você evitar desperdício desde o tempo, né? Conseguir fazer com mais agilidade os processos, com isso você ganhar um tempo, que não deixa de ser um desperdício, mas também desde papel, de combustível, de material, exatamente, emissão de gases e tudo mais. Acho que se quiser complementar aí, Miguel, com algumas informações. Não, acho que é bem por aí, né, Gus? E até, por exemplo, nas empilhadeiras que, quando trabalham dentro de galpões que são elétricas, você
reduz a quantidade de cargas que você precisa fazer, consequentemente, se aumenta a vida útil da bateria da empilhadeira, então você não tem que ficar trocando e descartando aquela empilhadeira. Por exemplo, no que o Jonatas comentou das embalagens. O processo de fabricação de embalagem, por exemplo, se é uma embalagem plástica, você tem que usar mais plástico para criar novas embalagens, ou até mesmo se são embalagens metálicas, tem o custo, né, o processo de montar aquelas embalagens, que também tem situações que podem trazer uma redução para melhoria de eficiências e tudo mais. Então, acho que está tudo conectado, né? Estão todos os pontos conectados aí. Legal. Pessoal, bacana. Eu pude concluir aqui, né, aprendendo aqui com vocês e também pelas respostas, que quando a gente está falando aqui de eficiência logística, a gente está falando de outras eficiências, né? A eficiência econômica, né, e a eficiência ambiental também, né, que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, quando a gente fala de eficiência econômica para a empresa que está utilizando a tecnologia, a gente está falando de saúde financeira. E quando a gente está falando da sustentabilidade, né, da eficiência ambiental, a gente está falando da saúde física, né? Então, aí a importância de toda a tecnologia aplicada aí no mundo da logística. Mas eu queria agora mudar um pouquinho a pergunta e falar de um tema que está super em alta, né, que é o 5G, e agregar aqui algumas perguntas que foram surgindo. Então, e claro, também falar um pouco de alguns casos, né, se for possível, como está a utilização das tecnologias 5G no mercado brasileiro, né? E eu acho que dá para agregar mais uma pergunta aqui. Qual o reflexo e impacto do 5G nos processos logísticos? Eu posso começar a responder isso daí. Assim, efetivamente o 5G ainda não está implementado no Brasil. Poucos locais no mundo já regularizaram o uso do 5G, mas o 5G também é visto no mundo de inovação, nas soluções da internet das coisas, como um grande avanço, até pela quantidade de informações que vocês vão poder ser trafegadas. Então, para a utilização de carros conectados, a comunicação entre um carro e um outro, é muito importante que tenha tecnologia do 5G para fazer toda essa comunicação. Aqui no Brasil, algumas empresas de telecom começaram a fazer alguns testes de 5G, começaram a fazer uma espécie de um 4G e meio para já começar a introduzir isso no mercado. É possível você fazer alguns testes, mas ainda não é uma realidade para a maioria das empresas. O que eu vejo como o 5G pode ajudar aí a alavancar as soluções de logística. Por exemplo, quando a gente está falando aí de todo esse processo de integração, de comunicação do caminhão, da embalagem, do rastreador que está dentro do caminhão, do rastreador que está dentro da embalagem, toda essa cadeia conectada, utilizando redes 5G, por exemplo, vai aumentar a qualidade da informação. Então, a gente vai conseguir confiar muito mais na informação, por exemplo, e aí eu vou conseguir ter uma efetividade muito maior, por exemplo, quando eu estou controlando o meu caminhão, quando eu estou utilizando caminhões autônomos. Então, essas são algumas das possibilidades que a gente vai poder utilizar aí na troca de informações e na captura de dados para alimentar os meus sistemas de gerenciamento, entendeu? E alimentar ali as informações, os gerentes, o time de logística, como evitar paradas de linha, ou se antever a paradas de linha a problemas. Então, a parte de conectividade vai ajudar muito a trazer essa informação de forma mais rápida e muito mais informações do que a gente tem hoje. Então, essa é uma das possibilidades de uso. Não sei se o Miguel quer acrescentar alguma coisa. Sim, atrelado a isso, que está conectado diretamente à velocidade da rede, né? Hoje, com 4G ou 4G e meio, né, que usa duas bandas do 4G, né, 2 canais, por isso que eles falam 4G e meio, para ter mais velocidade. O 5G ele vai ter mais velocidade, então você vai ter informação praticamente em tempo real, devido ao a baixa latência que ela tem, que a rede 5G vem apresentando.
Então, com isso, você reduz a necessidade, por exemplo, de infraestrutura dentro do carro. E onde tem cobertura, ele pode já mandar a informação para a nuvem e vai ser praticamente como se estivesse sendo processado ali dentro do carro. Assim como envio de informações de rastreamento, assim por diante. E uma outra coisa que o 5G está trazendo de benefício é o tempo de vida útil de bateria. Então, hoje, com o dispositivo 4G, 5G, 4G, 4G e meio, que a gente fala 4G com fallback em 2G, né? Que nem todo lugar tem cobertura 4G, ele usa o módulo 2G dentro do dispositivo. Você tem um tempo de vida útil, dependendo do uso, pode chegar até 1 ano. Se você enviar, abrir uma conexão por dia e mandar o dado uma vez por dia, 1 ano de bateria, ou 2, dependendo da bateria, até 3. Com 5G, isso vai ser bem parecido com o que a gente tem nas redes de baixa potência, que são os LPWAN, que é LoRa, Sigfox e outros. E vai lá para 5 anos, 6 anos, 10 anos e assim por diante. É outro benefício que pode trazer para a cadeia logística. Legal. Bom, pessoal, obrigado aí pela resposta. A gente está caminhando aqui para o final. Eu ainda tenho aqui 2 perguntinhas que eu quero fazer para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante para a audiência. Mas antes eu tenho aqui um comentário da Juliane Marim, ela da UESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Ela dá o bom dia. Então, bom dia, Juliane, obrigado aí pela sua participação. E ela agradece pelo compartilhamento do conhecimento no nosso evento. Ela ainda fica muito preocupada com a maturidade da indústria e sociedade 4.0 e indústria e sociedade 5.0, que foi oficializada na CeBIT 2017 na Alemanha. Ela amou vários pontos apresentados, pois com o padrão podemos fazer a melhoria contínua, e agradece. Bom, Juliana, muito obrigado aí pelo seu comentário. A gente espera mesmo com esse evento aí ter contribuído. E eu gostaria aqui de fazer mais 2 perguntas para a turma e depois já passar para as considerações finais e a gente encerrar. Ok? Então, primeiro, qual seria o primeiro passo para iniciar um processo de transformação para uma logística inteligente? E a segunda pergunta, lembrando na questão da telemetria, no caso de gestão de frotas que vocês apresentaram, comportamento do veículo e motorista, como está a aceitação das tecnologias pelos clientes, tanto pelos frotistas quanto pelos motoristas? Eu posso falar da frota aí se alguém quiser complementar. Toda novidade gera sempre um desconforto, né? Se a gente falar que é tudo lindo, maravilhoso, vamos estar mentindo. Então, como toda mudança, se você dá uma recompensa, se você tem uma recompensa, uma contrapartida, ela começa a ser melhor aceita. Então, o que nós vimos em alguns clientes, em algumas empresas, eu crio o controle, mas eu dou um bônus para o motorista, que foi o caso que eu comentei. Então, ao invés de só monitorar, porque o motorista sabe que ele vai estar sendo monitorado, isso vai gerar um desconforto para ele. Pô, os caras estão me olhando, de repente, se eu der uma aceleradinha para ultrapassar, eu já vou tomar um puxão de orelha. Mas não é isso, né? A ideia é que ele dirija com mais segurança, a empresa saiba que ele está dirigindo com segurança, tem uma redução de custo daquele transporte e a empresa também, com toda essa redução, possa bonificar o motorista que teve menos pontuação, vamos dizer assim. Então, aquele que dirigiu com mais cuidado, vamos dizer. E, por consequência, a empresa também sabe que ele está dirigindo da forma correta, ele está parando nos locais corretos e assim por diante, chegando às emergências que a gente sabe que acontece. E o produto está sendo entregue de forma segura. Então, a adoção é questão de combinar aí o jogo de como ela vai ser, né? A outra pergunta que você tinha comentado era qual que é? Você pode repetir, Thiago, que eu não... A questão de como começar a adoção, né, Thiago? Isso. Melhor maneira. Lembrei. Qual o primeiro passo? Eu posso falar um pouquinho... Pode falar, Miguel, depois eu complemento. Eu ia falar para você, exatamente para você falar, porque, na minha opinião, deve começar pela solução que você apresentou. Tá?
Vai lá. Sim, eu acho que um bom primeiro passo, né? A gente sabe que, na verdade, assim, a gente tem empresas aqui, quando a gente fala do mercado brasileiro, nos mais diferentes níveis, né? De automação dos processos, de uso da tecnologia aí para fazer uma integração de uma logística que a gente chama inteligente. Você tem empresas já bastante avançadas e outras ainda num estágio muito, muito inicial. Então, acho que a primeira coisa é tentar, você tem que entender onde que a empresa está inserida naquele processo, acho que fazer um mapeamento disso, porque não dá para você fazer tudo de uma vez, né? Porque você vai ter investimento e não é tudo que se aplica a qualquer empresa ou qualquer situação. Eu acho que sim, a parte de integrar os dados com o parceiro, você começar a ter visibilidade, principalmente com fornecedores, né, no processo com os fornecedores, para você tentar melhorar isso, melhorar o processo de entrega de material, é um bom primeiro passo. Não necessariamente para qualquer caso, né, mas eu acho que é um bom primeiro passo. Mas isso sempre passa, acho que por uma questão de avaliação, de entender o ponto de dor daquela situação, daquela empresa, de priorizar isso, né, de fazer uma lista de prioridade, onde é que você vai atacar primeiro os pontos de dor. Você falar em investimento de tecnologias de IoT e RFID, faz sentido para algumas empresas, ela vai ter um ganho com aquilo numa aplicação imediata. Para alguns outros casos, a empresa precisa fazer um trabalho antes disso, de acertar processo, de repente fazer uma integração inicial, de pelo menos agora eu já tenho a troca de informações automatizada, eletronicamente, tenho uma visão desse processo, para depois você começar a automatizar os processos, seja de recebimento de material, e aí você vai ter mais ganho em cima disso. Mas, assim, eu acho que varia muito de caso a caso, mas a gente pode falar essa questão de primeiro você começar essa integração com os parceiros, pelo menos para você ter uma automatização do envio e recebimento de informações, normalmente um investimento menor, até hoje você tem plataformas aí de custo inicial de implementação baixo, então acho que por aí talvez seja um bom caminho, mas, de novo, né, acho que vale muito da maturidade onde está inserida a empresa, de uma análise inicial de business case ali, de custo-benefício de investimento naquela tecnologia, e depois você fazer um plano onde você prioriza atendendo os planos que vão te trazer os maiores benefícios do começo. Porque aí você organiza, né, a troca de materiais, né, Gus, fora, no processo Isso. de outbound, e depois você organiza dentro de casa. Você Exato. acaba, quando você faz essa primeira organização, a digitalização dos processos, né, a transformação digital na sua logística outbound, né, para fora de casa, e você acaba contribuindo também para o processo interno. E aí, a partir dali do processo interno, você começa a adicionar as melhorias. Pessoal, nós temos 2 minutos aqui para encerrar o evento. Realmente está bastante interessante, mas vamos respeitar aqui o horário que a gente combinou, inclusive, com os nossos participantes. Então, 20 segundos aí, cada um, para fazer a sua mensagem final. E eu já não falo mais depois disso, eu já deixo desde já o agradecimento à T-Systems, à SAE Brasil, né, por a gente ter feito aqui esses 3 episódios do Smart Track. Deixo aqui o convite a todos para entrar lá no canal SAE Brasil no YouTube, deixar o like, seguir a gente e acompanhar os outros episódios da série. Então, pessoal, eu já me despeço e eu passo aqui para vocês fazerem as considerações finais. Opa, vou começar comigo aqui. Queria agradecer a todos pela participação. Eu acho que é uma jornada muito interessante de transformação que temos, tá? Seja na logística, seja na indústria 4.0. O importante é dar os passos, as maturidades serão diversas, desafios serão diversos, mas assim, é um caminho, eu vejo, sem volta, para sustentabilidade do ambiente fabril, das empresas hoje, de transporte, e é o que vai perpetuar no futuro, eu acho que a sobrevivência das empresas. Fica aberto aí os contatos, tá, que vocês precisam ter conosco. Qualquer dúvida, pergunta, mandem, mesmo depois do evento, teria o prazer de estar respondendo também, tá? Forte abraço a todos. Só gostaria de agradecer aí a oportunidade da gente mostrar um pouquinho das nossas soluções, do nosso conhecimento aí com as soluções, e fico aberto aí se vocês precisarem de alguma ajuda para discutir, tanto que nós conversamos hoje ou possibilidades aí na empresa e na vida de vocês. Muito obrigado. Minha parte também gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço aí que a SAE nos proporcionou, de poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento com vocês, e também à disposição aí de vocês para bate-papos, conversas aí sobre essas questões de logística. Com certeza, agradecer a audiência e a paciência, né, como dizem.
por ter ficado com a gente aqui até o final e escutado aí um pouco das experiências que nós temos com as tecnologias e como a gente consegue transformar a vida de cada um, mesmo que num pequeno passo, né? Valeu, gente. Obrigado.